Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Comunica Direito Privado. Eu sou a Ana Laura, aluna aqui do Direito da Unifesp, extensionista do projeto. Hoje a gente está aqui para apresentar um episódio muito especial. Junto comigo tem a professora Isis aqui apresentando. Oi, gente, tudo bom? Sou Isis, sou professora de Direito Privado aqui na Unifesp e também coordeno o grupo de extensão Comunica Direito Privado em conjunto com o professor Daniel Carnaúba. E é uma alegria receber a Dani aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Apresentando para vocês um pouquinho a Dani, ela é especialista também na comunicação não violenta, ela aplica esse método há mais de 5 anos dentro de sala de aula e vai contar pra gente um pouquinho sobre os desafios de implementar essa técnica e contar também sobre a trajetória dela. Oi, gente, é um prazer muito grande estar aqui também. Eu costumo dizer que para os meus alunos que a comunicação não violenta faz parte do meu projeto de vida, que a gente trabalha muito projeto de vida na escola. Então, além de ser professora de língua portuguesa da rede, eu também trabalho com a comunicação não violenta nas aulas de português, nas aulas de projeto de vida, nas disciplinas eletivas. Então, é muito, muito bom, eu adoro falar desse assunto sempre. Que alegria. Eu acho que a gente pode começar perguntando exatamente dessa tua experiência, né? Como é que isso chega pra ti, assim? Como é que tudo isso... Como é que a CNV te encontra e tu encontras a CNV? Ai, muito bom. Eu conheci a comunicação não violenta em 2019, depois de uma experiência bastante impactante na minha carreira, que aconteceu em 2018. Eu trabalhava nessa época com o Ensino Fundamental 2, então até o 9º ano, né, do 6º ao 9º ano. E daí eu tive um aluno que faleceu, atropelado por um carro que ele estava tentando roubar. Sim, ele pulou o muro da escola, fugiu e foi cometer esse delito aí, e ele faleceu, e foi muito difícil lidar com essa perda pra mim. Assim, pra mim a educação perdeu todo o sentido naquele momento. Ele era um menino que compunha rap, ele ia fazer um show numa escola lá do bairro de samba pequenininha, dali um mês. Ele tinha feito Os Miseráveis comigo um ano antes, no teatro, e assim, tipo, que a gente lia o livro juntos e tal. Então, eu olhei e falei, então acho que nada do que eu tô fazendo faz sentido aqui, né? Então, depois disso, e já fazia um tempo que eu tava na escola, né, eu perdi o rumo, assim, tipo, não tinha mais motivação nenhuma pra ser professora, eu entendia que aquilo que eu tava fazendo não fazia mais sentido. E aí eu ouvi falar da comunicação não violenta através de uma colega de trabalho, que hoje é minha amiga, a Mari. Ela foi fazer um curso do Dominique Barter. Aí ela chegou, do final de semana, e falou assim, Dani, você conhece comunicação não violenta? Eu, não. Aí ela, como assim, Dani, você faz isso? Aí eu, hã? Aí ela sentou comigo, conversou rapidinho e falou, Dani, você precisa estudar isso, porque já é uma coisa que você faz naturalmente, a maneira como você age no mundo. E eu olhei pra ela e falei, como assim, gente? Aí fui atrás. Aí primeiro eu tava terminando uma segunda graduação, né, de pedagogia, daí fui estudar o assunto e gostei muito. E coloquei como, até no meu TCC e tal, fiz um TCC voltado pra comunicação não violenta na educação infantil, daí. Porque eu achei importante, né, olhar por esse olhar assim, eu estava fazendo pedagogia, então, mais educação infantil. E pesquisando sobre a comunicação não violenta, encontrei o curso da Connect, né, que era CNV voltado à educação, que a professora Isis também fez esse curso depois. E aí lá em 2019, em março de 2019, eu fui para esse curso, que era um final de semana, e esse final de semana mudou completamente a minha vida, porque assim, eu falei, gente, eu não tô louca. Tipo, eu não tô louca, eu não tô sozinha no mundo, o que eu acredito faz sentido, tem um cara que fala disso, tipo, numa outra perspectiva, que não era só na educação. E eu falei, uau, aí me deu um alívio. E aí eu costumo dizer que nesse final de semana de março, eu reencontrei o meu propósito na educação, né? E entendi que eu não estava sozinha e que havia, então, uma abordagem, um estudo, né, uma teoria ali que explicava muitas das coisas que eu pensava. Então, foi assim que eu comecei na comunicação não violenta. Agora que tu falou da Connect, eu lembro que nesse curso que eu tive a oportunidade de te conhecer e de fazer, eu lembro disso que tu falou, assim, até no curso falaram assim, agora a gente tá encontrando a nossa tribo, assim, a gente vai se juntando, né, a gente vai encontrando as pessoas que pensam parecido, né, que tem essa proximidade, com uma preocupação com a educação, e é muito bom, né, a gente se sente acolhido nesse espaço, e eu lembro muito disso, assim, agora vocês estão aqui encontrando a tribo de vocês, né, as pessoas que a gente pode se
A gente pode trocar ideias e trocar experiências dentro desse lugar da educação, né? Muito bom. E é muito importante falar disso, Isis, porque a gente até falou isso nesse curso. Todos os cursos de CNV, seja para educação ou em geral, a gente sempre comenta isso, né? Ai, gente, vocês aqui, vocês acham que todo mundo é legal, todo mundo é incrível, todo mundo tem papos profundos e tal. Só que, na verdade, o que a CNV propõe é isso, que a gente se veja e se conecte desse lugar. Exato. Né? E para isso a gente precisa ter relações humanizadas, então é essa a ideia, né? Então nos cursos de CNV realmente as pessoas se conectam muito, né? Tipo, tem experiências muito significativas e tal, justamente porque existe um espaço seguro para a gente se conectar desse lugar. E é isso que me encanta muito na CNV, assim. Então eu acredito, e é isso que eu tenho, por exemplo, com os meus alunos, que eu desenvolvo com os meus colegas de trabalho e que tem feito a diferença, e daí eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo aqui da nossa conversa. Aproveitando até, Dani, eu queria saber um pouquinho mais como você sente que a CNV impactou a sua relação tanto com os alunos quanto os outros professores ali da escola. Assim, eu, quando entrei nessa escola que eu tô, que aconteceu isso, né? Eu fiz o curso lá e aí eu comecei, então, a estudar comunicação não violenta e partilhar nesse lugar da Connect, assim, né? Como facilitadora fora do espaço da escola. Durante 1 ano, mais ou menos. Aí depois eu fui trazendo, porque você começa a vivenciar a comunicação não violenta e você muda tudo ao seu entorno, na verdade, porque a comunicação não violenta, ela não é uma metodologia, uma técnica, não. Ela tem, claro, a teoria toda do Marshall, mas a comunicação não violenta é uma escolha. E quando eu sempre comento isso, né, para mim é uma escolha de vida mesmo, né, você escolhe viver de uma maneira que seja coerente com seus propósitos, que seja, né, então eu comecei então a vivenciar a comunicação não violenta e naturalmente eu comecei a mudar em muitas coisas. Eu já tinha essa pegada, como, né, minha colega já tinha falado e tal, mas eu comecei a mudar no meu dia a dia. Então, eu comecei a me tornar muito, assim, aos poucos, uma referência de acolhimento, de escuta. Então, eu era sempre a professora que conseguia escutar os alunos, mesmo naquela loucura da sala de aula de ensino médio ou fundamental que seja. Escutar os alunos. Então, eu comecei a me tornar essa pessoa. E aí, quando foi em 2022, a gestão antiga da escola me convidou para ser vice-diretora, por quê? Nesse lugar da escola regular, a vice-diretora cuida da mediação de conflito e também do grêmio, né? E aí ele falou, cara, como você já é essa influência, e aí, claro, naquele meio tempo eu já estava dando formação para os professores da minha escola, tal, de CNV. Aí ele falou, então vem pra gente poder conseguir fazer esse trabalho. E a gente fez, assim, eu consegui trabalhar muito bem com o Grêmio, nesse lugar de dar espaço para eles, porque muito se fala sobre, promover o protagonismo. Só que quem que de fato confia no jovem, né? É difícil, porque a gente que é professor, a gente é educado para ser autoridade, né? Então, tipo, e tem várias teorias que explicam e tal, como que você faz essa transição da dependência para autonomia e tal, só que assim, com a comunicação não violenta eu aprendi a de fato confiar, e os alunos entendem isso, e a partir do momento que eles percebem que existe uma confiança real, gente, nada quebra esse vínculo, né, assim, é impressionante porque, para mim, o maior impacto, né, na escola é a conexão, a confiança, e isso tudo gera também resultados positivos em termos práticos e tal, tanto com os jovens, como também com os colegas, né? Então, eu tenho várias histórias, mas assim, eu vou falar bastante sobre os estudantes, mas é interessante perceber, por exemplo, não se olha muito para os adultos, né, para os professores, e esse é um lugar que eu tô querendo muito chegar também, porque para a gente poder ter uma escola saudável, a gente precisa cuidar dos professores também, né, para que eles possam também viver essa relação mais saudável com os próprios jovens, né. Então eu vou contar rapidinho. Um dia eu estava no banheiro, sempre tem mais professora do que professor, né. E aí tinha uma professora que ela estava naquele dia muito estressada, assim, e a gente tinha uma relação profissional ali, né. E eu só cheguei e falei assim: "Fulana, você quer falar o que tá acontecendo com você? Só, tipo, pra aliviar, de repente, não sei, se você quiser, eu tô aqui". Menina, Desabou. exato, ela desabou e ela trouxe, assim, uma bomba atrás da outra. E nesse lugar, né, tipo, eu tô escutando, eu não tô ali pra julgar, pra dar conselho e ali, gente, juro, tipo, 3 minutos.
Ela chorou, parou Esvaziou. e esvaziou. Ai, acho que agora eu consigo voltar pra... Se acalmou. Exato, e tipo, ali. Então é você tá com essa presença o tempo todo e, né, no ambiente que você tá. Isso gera um impacto grande, né? Só que é isso, é bastante trabalhoso manter essa presença, essa atenção e a empatia, né? A escuta, tal, porque pra gente escutar, a gente precisa ter todo um trabalho interno aqui, né? Sim. Eu acho que tu falou uma coisa muito importante, que é essa questão dos docentes também. É algo que eu tenho observado, assim, e eu percebo muito essa questão que tu falou das ferramentas, às vezes, que isso, a pessoa estava ali naquele momento de vulnerabilidade, talvez precisando, né, dessa coisa do esvaziar o copo, como a gente diz, né, para poder voltar para aquele ambiente profissional. E o quanto, às vezes, os professores não têm essas ferramentas, porque na comunicação não violenta, na mediação, a gente vai aprendendo muito a utilizar essas ferramentas para a gente poder modular muita coisa. E o quanto isso é importante também nessa relação em sala de aula, né? Como isso faz a diferença, né? Totalmente dessa relação. Sim. Inclusive, eu até tenho, eu não sei em qual dos livros do Marshall ele fala sobre não sei se é empatia tardia, mas assim, sobre a questão da gente reconhecer, né, um erro ou alguma coisa que a gente cometa com alguém depois, né? O quanto que isso é precioso, porque eu obviamente, gente, eu não me iluminei, não virei Buda, não é? Exato. Então, sim, às vezes eu grito, às vezes eu perco a paciência, e é o que eu aprendi. E hoje em dia já não, hoje em dia eu consigo já não gritar mais, mas são 5 anos, ó, de muita luta aqui. Mas no começo, eu ainda, quando eu me cedia ou qualquer coisa parecida, eu sempre cheguei depois, e até tem uma história legal sobre isso, aliás, não só uma, várias, né, parecidas com essa, que assim, eu briguei com o menino com um tom, assim, que eu não precisaria ter, né, de agressividade e tal, porque naquele dia eu não tava bem, e aí eu cheguei pra ele e contei isso pra ele. Chamei o menino no corredor e falei, fulano, olha, eu queria te contar que eu não tô bem hoje por causa disso, disso, disso. E eu percebi que eu descontei em você. Ele ficou me olhando assim, e ele falou assim, Dani, você não precisa me pedir desculpa. Eu falei, gato, pra mim é muito importante que você saiba Sim. que o que aconteceu, porque esse é o mundo que eu quero construir. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mano, eu queria tanto que tivesse mais gente como você no mundo. Nossa. Então assim, gente, tipo, é isso. É o exemplo, né? É dando o exemplo que você realmente ensina como a próxima pode fazer. Exato. Então, eu acho muito legal, porque no nosso primeiro ano na faculdade, no meu primeiro ano, a professora Isis fez uma roda de CNVL com os alunos, pra ensinar a gente aquela listinha lá de identificar as emoções, aprender a se abrir. E foi justamente aquilo que você trouxe do ambiente seguro. Então, ali a gente chorou, a gente deu risada, a gente realmente se sentiu bem pra conversar, pra interagir. E a faculdade, ela é esse ambiente meio opressor, né? Então, quando a gente tem essa transição ali do ensino médio, às vezes 1, 2 anos de cursinho pra faculdade, é algo que muda muito a nossa vida, né? Tipo, agora você tem que ser adulto, mas ninguém te ensinou como. Você teve que tomar uma decisão num curso que você tem que fazer pro resto da vida, mas você pode mudar. Eu acho tanta coisa pra gente decidir ali com os 17, 18 anos que muita água transbordando ao mesmo tempo. Então, quando a gente teve aquele ambiente, teve essa conversa, foi assim, muito bacana, foi surreal. E perceber como é diferenciado um professor que realmente aplica aquilo na sala de aula, que te deixa mais à vontade pra conversar, você consegue tirar uma dúvida mais à vontade, você não se sente julgado. Acho que essa é uma palavra muito importante que você trouxe. Não se sentir julgado, não julgar. É algo que realmente alivia quem tá ali junto com você pra falar, pra escutar. Muda a conversa. Essa proximidade, né? Essa relação de confiança. Acho que tu colocou essa palavra, eu acho que isso resume tanta coisa, né? De tu poderes colocar. E, tipo, nesses cursos que eu fiz, onde eu tive, como eu disse, a oportunidade de te conhecer, a questão dos combinados com os alunos, de ter um primeiro momento de aula, de um entrosamento, da gente se conectar a partir de uma nova perspectiva. São detalhes, e eu sempre brinco, né? Que no meu primeiro dia de aula, eu começo com o primeiro período, assim, estão chegando aqui. E a minha primeira aula, geralmente, é uma aula que não é sobre direito civil. É a minha aula. É exatamente sobre comunicação. E aí, eu digo, por quê? Aí eu digo assim, gente, calma, vocês não estão no curso de psicologia, tá tudo certo. Nem de pedagogia, vocês estão no curso de direito, tá tudo ok. A gente vai chegar lá. Porque eu percebo essa necessidade muitas vezes, sabe? Dessa transição acontecer de uma maneira de que a gente possa também olhar que lugar a gente está ocupando agora. E de como é que a gente vai construir esse lugar também. É um desafio, né? Sem dúvidas que é um desafio, mas é um lugar que a gente pode ir construindo de pouquinho em pouquinho, né? Com como tu colocaste, esse é o mundo que eu quero construir.
é esse lugar que eu quero que as pessoas estejam aqui nesse espaço, nessa ideia, né? Nessa sinergia aqui. Então, acho que tudo isso contribui aí para a gente ir trabalhando essa questão da educação, né? Porque o que é ser educador, né? O que é estar nesse lugar do educador, no docente, enfim, o que é ocupar tudo isso. Então, tem todas essas conexões aí. E eu acho maravilhoso, assim. Eu celebrei, eu quero contar, né? Que quando a gente tá nos cursos de CNV, a gente celebra em Libras, que é pra não interromper a fala do outro e tal. Por isso que eu fiz assim, quando ela contou do primeiro dia de aula numa universidade, porque é isso, né? Eu tenho hoje trabalhado muito mais com o ensino médio, e eles já chegam com essa tensão, né? De, meu Deus, para onde eu vou? Aliás, para a maioria deles, talvez a faculdade ainda nem faça muito sentido para os meninos da escola pública, que é onde eu atuo, né? Para muitos deles, embora tenha já existam alguns incentivos aí, alguns caminhos novos que antes não tinham, para eles acessarem a faculdade. Às vezes isso é um sonho que para eles é impossível, porque os pais não estudaram, não fizeram ensino superior e tal. Mas eu queria trazer, fechando esse raciocínio dessa questão do vínculo, né? Que o Marshall diz em vários livros dele que o ser humano, ele naturalmente quer colaborar. Naturalmente. E a gente tem muitos exemplos disso. Então, o que faz a gente não querer colaborar? Quando a gente escuta uma exigência, que você até já comentou sobre isso, mas porque daí quando a gente recebe pedidos reais, verdadeiros, assim, a gente tende a querer colaborar com, né? Tanto que tem uma história do Marshall que eu adoro, que ele sempre brigava com o filho para colocar o lixo na rua. E era assim o caos, porque menino não colocava o lixo, nananã. E ele morava num lugar que tem neve, né? Então, ele viu um dia o filho voluntariamente limpando a neve da porta da casa da vizinha. Gente, oi? Então, mas ele falou, aí foi conversar com o filho, menino, por que você foi lá, né, limpar o gelo da casa da vizinha e pra pôr o lixo é essa crise? Aí o menino falou, porque ela não briga comigo pra eu fazer isso. Então, tipo, é tipo isso, né, assim, e eu vejo isso todos os dias na sala de aula. Inclusive, essa mudança de vocabulário que acontece às vezes, né? Então, assim, quando eu falo assim, gente, eu quero fazer um pedido. Aí eles, mas tipo assim, não, mas não é só você mandar e eu faço. Não é. Não é. Porque assim, e aí essa coisa dos combinados, Isis, que eu acho que é muito importante trazer. Como que então eu consigo levar a comunicação não violenta para dentro da sala de aula de fato? Trabalhar com combinados reais. Não porque eu chego com uma lista de coisas que já são regras. Uma imposição. Isso. Aí eu chego com a lista de regras e falo, vocês vão seguir isso aqui, são nossos combinados. Não, amor. Não são combinados. Porque combinado tem que ser uma troca, né? Tem que ter escuta. E, além dos combinados e acordos, uma coisa que tem feito muita diferença na minha trajetória com os jovens e crianças também, é eu deixar claro para eles quais são os meus limites. Então, assim, até aqui eu consigo bancar, tá? Em termos de fechamento de nota, atividades, nananã, aqui a gente constrói. A partir daqui, eu não tenho como construir, porque eu preciso entregar as suas notas, tal data, nananã. Então, isso é inegociável para mim. Então, eu preciso da tua ajuda pra a gente conseguir fazer isso da melhor forma, beleza? Super funciona. Porque muitas vezes a gente esquece de colocar o que é inegociável pra gente nesse ponto, né? Até do institucional. E é importante que eles saibam, né? Então, esses acordos e combinados são muito, muito importantes, funcionam muito, assim. Isso para além do fato do educador conseguir ter esse espaço, né, interno para lidar com tudo isso, porque não é fácil, não é trivial, né? Não é comum também, não é uma coisa que a gente tá acostumado a fazer, né, dentro desses espaços, assim, isso é importante. Acho que não é uma coisa que nem que vocês são ensinados também, né? Era um assunto que eu tava até comentando com a Dani antes, que a gente sente, assim, dentro da faculdade, são especialistas em áreas que vêm nos ensinar. Então, nem todos ali têm uma didática que foi ensinada ou um contato humano ensinado. Então, é muito pessoal, é muito de cada um como isso é aplicado dentro, né? Então, essa também é uma transição muito grande da escola pra faculdade. Ali você percebe que os professores têm um pouco mais de contato, um pouco mais de didática com o aluno. Já na faculdade, você
você chega meio desamparado, esse professor é legal, esse não. E como aluna também eu me identifico muito no lugar de, nossa, com esse professor eu me dei bem, eu vou me dedicar na aula dele, na matéria dele, eu quero ir bem na prova, eu quero que ele saiba que tá dando certo. Já os professores que eu sinto um pouco mais de distanciamento, eu me sinto um pouco acuado, eu não consigo tirar tanta dúvida, eu não consigo me abrir tanto. Então, acho que é muito bacana. Acho que a Dani falando desses combinados já é até uma dica, né, para os professores que estão escutando poderem aplicar na sala de aula, se tiver mais alguma também. É uma ferramenta bem prática, né? A questão dos combinados, assim, de chegar a fazer é bem efetivo e prático. E aproveitando até, Dani, quais outras ferramentas você dá de dicas, assim, para os outros professores colocarem em sala de aula, né? Você aí deu exemplo aí os combinados, que outros que eles poderiam? Tem uma questão que eu acho que é muito importante, o professor refletir como autoridade, né, dentro da escola, que é assim, a comunicação não violenta propõe o poder compartilhado, o poder com. Então, como que eu construo isso num paradigma de dominação de poder sobre, que é a escola? Porque a gente que é professor, a gente aprendeu que a gente precisa ser uma autoridade. E aí, como que a gente aprendeu a ser autoridade? Em casa, na sociedade, com violência. Então, é sobre isso, né? Então, muitas vezes, e aí eu imagino que no ambiente universitário isso seja um pouco mais evidente, o professor, e aí tem também a questão dos valores, né? Então, a professora que trabalha com criança pequena é super desvalorizada, pebinha, né? Que tem a coisa de chamar de pebinha. A professora e, gente, é a base, a infância. Assim, eu valorizo demais o trabalho das professoras de PEB 1, porque elas que preparam a base para o menino seguir nos estudos. Aí vem o ensino fundamental 2, que daí o professor já passa a ser especialista, né, ali, até o ensino médio. Mas existe uma diferença também até de salário, eu sei que existia em relação ao professor de ensino médio, de Fund 2 e tal, beleza, acho que agora isso já está um pouco mais equiparado. Mas eu estou dizendo aqui sobre a questão dos olhares, né, dos julgamentos, dos rótulos que se colocam. E aí o professor universitário, então, ele é esse semideus que está entendeu? E não. Porque, gente, você precisa construir exatamente como eu no médio e a minha colega no fundamental e a outra no infantil. Todos nós estamos a serviço da educação, né? Só que é muito... Porque aí, por que eu tô fazendo esse convite, que é um pouco polêmico, talvez, mas assim, é para você olhar para sua posição, porque o Marshall fala, não dá pra gente sustentar rótulos. Não dá para se relacionar de uma forma humana com rótulos. E o que eu percebo é que quanto mais status tem a sua profissão, tal, o seu rótulo, é mais difícil se desfazer dele. É mais difícil de se desapegar. Então, além das ferramentas, além dos combinados e acordos, a parada é você com você. É você olhar para o seu valor, para o seu propósito na educação. Então, assim, eu sou professor porque eu quero contribuir, e a maioria quer. Todos que eu conheço querem contribuir de alguma forma, mas como nós aprendemos, né, a ser uma autoridade, a ensinar, a aprender e tal. E aí dizer que confia, porque você não vai perder a mão. Pelo contrário, você vai ganhar as pessoas para você, né? E aí quem precisa ensinar, então, esse jovem universitário a lidar com os nãos da vida, ou com a dureza, porque não, amor, a vida já faz isso. Não precisa ser o professor fazer, tá bom? A gente tem outras coisas para trabalhar ali. Essa questão da autoridade, autoritarismo, né, hierarquias, e como é que isso se coloca, porque foi o que tu colocaste, existem limites que são inegociáveis pela posição que ocupa enquanto docente. Tem uma questão institucional, tem uma questão de calendário, tem uma questão metodológica, tem algumas questões ali que, beleza, isso aqui a gente vai ter que seguir, mas existe um espaço, sempre tem um espaço de gerenciamento e de diálogo em que a gente pode construir coisas super interessantes, né? E esse, quando tu traz assim, olhar para dentro, é sempre a partir da gente, é sempre, né, sempre esse olhar. Quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, principalmente em razão da mediação, que a comunicação não violenta apareceu para mim quando eu me interessei pela mediação. Então, eu olhava para aquilo e dizia, como isso é difícil, não é uma coisa simples. E tu falavas isso, assim, não é de uma hora para agora eu vou usar a metodologia do Marshall, passo a passo, vou falar... Não, é maior do que isso. E essa coisa de ir transformando em todos os espaços, não é só... Tu não te comunica não violentamente só em determinado espaço. É na vida que o negócio acontece, né? Transforma, né? Isso, é um processo de transformação, né? O Liderar diz isso, né? Quando ele fala de transformação do conflito, é um processo de transformar tudo isso, né? De
de reconectar outros espaços, assim, e é interessante porque tu vai te dando conta em pequenos momentos, né, do teu cotidiano, da tua vida, que isso tudo vai tomando esse outro formato, assim, esse outro cenário vai sendo pintado, assim. Acho que eu aproveito para te perguntar também, Dani, algum exemplo prático de uma situação desafiadora ou muito difícil que você sentiu que a CNV realmente te ajudou ali a resolver? Ah, tá. Eu tenho uma história que eu adoro contar, porque ela tem muitas camadas. Então, estava dando aula de português, primeiro ano do ensino médio, aula de redação. Então, os meninos tinham que fazer o rascunho no caderno, e eles choram, depois no primeiro bimestre. Segundo, eles já entendem por que eles precisam fazer o rascunho, beleza. Então, fazendo o rascunho, e a gente estava trabalhando memórias. Então, fiz uma introdução ali e tal, e eles estavam trabalhando as memórias, escrevendo. E eu falei, ó, então vocês, quem for terminando, vem, senta aqui do meu lado e vai me mostrando pra gente ir revisando o texto junto, olhando coisas e tal, tá bom. E aí uma menina chegou com um caderno, com uma carinha bem assim triste, né? E ela chegou, me entregou o caderno e eu falei, tá tudo bem? Ela só lê. Tá bom. E aí eu li, o relato dela era um relato de violência sexual na infância. Nossa, pesou. E aí, gente, então assim, o meu maior desafio naquele momento foi lidar com as vozes da minha cabeça. Porque eu queria sair derrubando tudo, entendeu? Chamando a polícia. E aí, como, né, já estava praticando há muito tempo, eu consegui, então, lidar com isso dentro de mim, porque não é uma coisa que você simplesmente deixa. Não, eu sou uma mulher, eu sou feminista, entendeu? Assim, a questão da infância é muito importante para mim, porque eu lido com crianças, eu lido com jovens, é o meu trabalho. Sim. Então, assim, né, aí eu consegui lidar com isso, e aí eu olhei para ela e falei assim, o que que eu posso fazer para você agora? Aí ela falou, eu preciso desabafar. Eu falei, tá bom. E aí ela começou a chorar, os alunos levantaram a cabeça, eu falei, gente, tá tudo bem aqui, eu só preciso de uma privacidade aqui. Abaixaram a cabeça e continuaram escrevendo. 30 e poucos meninos ali, ok. E ela começou a falar, falou, e aí o que eu escutei do que ela me falou foi que para ela era muito difícil a mãe dela não saber disso. E ela se sentia muito sozinha. Ela falou, eu tenho muito medo de contar pra minha mãe, porque eu tenho medo, porque, como a gente sabe, na maioria dos casos, né, era uma pessoa conhecida da família. Então, ela falou, eu tenho medo do que possa acontecer, dela contar pro meu pai e tal, mas eu me sinto muito sozinha com essa informação, é muito pesado lidar com isso. E aí, eu que já tinha aprendido, então, a escutar com empatia, devolvi pra ela o que eu escutei, que foi exatamente isso. Eu falei, então eu tô escutando que você tá se sentindo sozinha e que pra você seria muito importante contar pra sua mãe o que aconteceu. E ela, isso! E, tipo, nesse momento, ela parou de chorar, porque, tipo, eu dei o reflexo do que ela tava precisando, do que queria ser ouvido nela, né? E aí a gente ficou ali mais um tempo. Eu também preciso dizer que eu tive a responsabilidade de fazer a pergunta, porque assim, né, quando chega para nós educadores alguma notícia, alguma questão de vulnerabilidade, de assédio ou de abuso, qualquer coisa, a gente precisa tomar medidas legais. Não era o caso dela. Isso havia acontecido na infância e já fazia muitos anos, e o que estava pegando ali era a lembrança mesmo daquilo, né? E aí, muito bem. Então, eu fiz esse reflexo, ela se acalmou, pediu pra ir ao banheiro, lavou o rosto, tal, voltou. Depois, e falei pra ela, ó, qualquer coisa eu tô por aqui, se você precisar conversar sobre isso novamente, tal, tá bom. Passou, eu perguntei um outro dia, tal, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, tal, tal, tal. Na semana seguinte, ela entrou na sala, correndo, isso assim, ela tinha 14 anos, porque era primeiro ano entrou na sala, Dani, consegui falar com a minha mãe. E eu assim, e aí? Aí ela entendeu, ela falou que não vai contar pro meu pai, e tá tudo bem, e agora eu não tô mais sozinha. Tipo, aliviada. Porque, tipo, Tadinha. então assim, e essa menina, tipo, acompanhei ela até o ensino, terceiro ano do médio e tal, se formou, linda, maravilhosa. Mas assim, naquele momento, o que tava pegando era aquilo, né? Então, veja, tô contando isso porque tava no meio de uma aula de língua portuguesa. Sim. Que eles estavam escrevendo. E isso acontece o tempo todo na sala de aula. Você tá aqui e, de repente, porque a gente trabalha com a comunicação não violenta com o que tá vivo, né? E, gente, são 30 e poucas crianças ali, jovens, tem muita coisa viva ali. Não é? Então, o professor, e a gente já lida com isso naturalmente, só que o que a gente não consegue, às vezes, nomear tudo isso, entender, porque aí, óbvio que depois dessa conversa com essa menina, eu fui cuidar de mim. Sim. Porque precisei de escuta, precisei
digerir tudo isso, organizar, exatamente, porque é isso que é o mais, para mim, assim, esse exemplo ele é muito simbólico, porque ele mostra muito esse trabalho interno que a gente precisa fazer como educador, de autocuidado, de autoconexão, para que a gente possa ter esse espaço e ser esse espaço seguro para o outro. Percebeu que o outro precisa, né? Então, ela não queria falar do que aconteceu, ela queria falar de ela estar se sentindo só, de ela não ter contado pra mãe. Então, acho que você soube ler muito bem essa situação. Queria até aproveitar para encerrar assim com a última pergunta e entender quais você entende que são os principais desafios de aplicar a CNV na rede pública, na educação pública, né? Uhum. Eu acho que os desafios estão muito nesse lugar do tempo, né? Então, tudo na escola é muito urgente, é muito rápido, é muito para ontem. As demandas são muitas ao mesmo tempo agora. Então, acho que os principais desafios têm a ver com essa estrutura, né? Então, como você insere uma filosofia, né? Uma abordagem como a comunicação não violenta num ambiente que é um dos maiores reprodutores, então, dessa violência estrutural, do poder sobre. E aí o Marshall diz, né, ele já falou em vários livros dele que a mudança nunca vai vir de cima para baixo. Não vai vir da estrutura macro para baixo, vai sempre ser de baixo para cima. Então, é sobre essa conexão com a gente mesmo, com o outro, e aí a gente começa a ter algum poder, né, para poder chegar no sistêmico daí. Então, acho que o principal desafio é a questão do sistêmico ainda ser uma mão muito pesada em cima da gente, então, em termos de cobrança, de calendário e tal. E aí tem uma escassez também de tempo para que a gente forme, então, no caso, por exemplo, os professores. Tô dizendo porque eu já atuo, né, trabalho fora e dentro da escola como essa pessoa que forma, mas eu formo desse lugar da experiência, não da teoria, porque, né, eu explicar a teoria, como o professor Izzy já falou, né, é pouco, assim, tem pouca teoria sobre a CNV. O que tem é uma vivência, é uma prática. Então, eu acho que um dos principais desafios é esse, né? Lidar com todas essas demandas e todas essas questões que vêm de fora, porque a gente está indo na contramão do sistêmico, que é o humanizar as relações, criar a conexão. E, ao mesmo tempo, que é onde eu estou agora trabalhando um pouco mais, em tentar sistematizar todas essas experiências que eu tenho tido, de como que a conexão, a confiança, o vínculo contribuem para resultados efetivos. Porque isso acontece, né? E eu tenho tido esses resultados há algum tempo, então eu falei, bom, agora eu preciso provar que isso é possível, né? Porque daí talvez consiga, né, ter impactar e ter um tempo. Claro, a CNV já está, o tema, né, da CNV já vem vindo até com a mediação de conflito que já é mais antiga. Então, assim, a questão do círculo restaurativo já existe na rede pública, mas o círculo restaurativo, ele é depois que o conflito acontece. Sim. Então, a comunicação não violenta, ela acontece antes, então ela previne que aconteça, né, a escalada da violência, o conflito e tudo isso. Mas para isso precisa desse tempo, né, e que é um tempo que eu acho que a gente não dispõe muito, por conta dessa cobrança toda teórica ainda e de conteúdo, resultado, tudo isso. Mas aí eu tenho muita esperança, assim, de que um dia isso vai fazer sentido, no sentido até sistêmico, de falar, vai precisar ter um espaço aqui para isso, porque porque não tá funcionando do jeito que tá, não tá, né, assim. Existe essa desconexão, essa violência e tal, não tá fazendo muito mais sentido, né? E o que eu experimento na minha vivência na sala de aula é exatamente o oposto, né? Que para eles é significativo, para os jovens, para os próprios colegas. Eles falam, cara, é muito bom isso, tipo, eu quero aprender. E todo mundo quer, porque, de novo, né? A gente quer colaborar. Naturalmente, a gente quer colaborar, né? Isso é legal, né? Porque olhar para esses espaços e ver a potência da comunicação não violenta dentro disso, como colocou, a CNV ela é um passo anterior, porque capacitando professores, fomentando isso, né, entre os alunos, isso evita com que a gente tenha uma escalada do conflito, com que a gente tenha conflitos graves, a gente, né, pode tentar ali no início, quando surgiu já um desconforto, alguma situação, a gente já conseguir ter ferramentas para olhar para isso e cuidar dessa situação e evitar que as coisas escalem num patamar que daqui a pouco tu já nem consegue fazer muita coisa. E aí a gente entra numa lógica às vezes, de sanção. Ainda tem como a gente trabalhar, né, uma lógica mais cooperativa, mas a gente já está muitas vezes num lugar de sanção,
né? E aí a gente já chega nesse espaço. Então, como a importância que eu digo, conflitos sempre vão existir, né? A pergunta sempre tá, como é que a gente vai, como vamos gerir isso? Os conflitos estão aqui, estão na mesa. E aí, como é que a gente organiza tudo isso dentro e também estimula porque quando tu falas da base, são essas pessoas que vão estar, né, reproduzindo essa forma de se movimentar no mundo. Isso. Porque elas vão chegar no ensino médio, elas vão chegar na universidade, elas vão chegar já com outro lugar, né, de uma outra perspectiva, né, já se posicionando de um outro espaço. E isso contribui aí que a gente só vá ampliando, né? Muito legal. E tu não apresentaste pra gente a Gigi. Então a gente não podia encerrar esse podcast sem apresentar a Gigi e passar também algumas referências aqui, né, pro pessoal que tá nos ouvindo, pra gente poder, quem quiser aprofundar um pouco mais essa temática, né, quiser escutar um pouco mais sobre isso. Então, essa é a Gigi, ela foi, quem deu o nome dela foram os meus alunos, e ela tá na escola já desde 2021, então ela acompanhou o Grêmio, aí ela acompanha minhas aulas de eletiva, projeto de vida, enfim, ela tá sempre comigo. Hoje ela tem acompanhado mais os projetos que eu faço, são projetos semestrais, né, e aí porque ela é o símbolo da comunicação não violenta, girafa, enfim. Então essa é a Gigi, ela tá sempre comigo, os alunos sentem falta, perguntam dela, por isso que eu falei, gente, tenho que levar, senão não faz sentido. E daí eu tenho 2 indicações, a gente vai falar de todos? A gente pode mostrar, rapidinho a gente fala. Por exemplo, esse aqui, que é o do Marshall, quer dizer, isso aqui é um apanhado de vários livros, né, do Marshall que focam na educação, que eu acho maravilhoso, todo professor deveria ler, que é a Educação para uma Vida Mais Plena. Eu acho que aqui ele traz muito exemplo prático, assim, desse olhar do professor, para poder olhar para o humano, né, e olhar menos para os números e mais para as pessoas. Aí tem esse Comunicação Não Violenta Ilustrada, que é da Colibri também. Não, esse não é da Colibri, mas esse é. E aí ele fala, parece que é para criança, porque tem a ilustração e tal. Não, esse aqui é um guia prático, porque daí você começa a descobrir, né, você vai explorando e daí você tem um baralho de sentimentos e necessidades para poder vivenciar. Então, esse Comunicação Não Violenta Ilustrada também eu super indico, que é a Taina, que é a minha mentora de CNV, que escreveu. O Linguagem de Paz no Mundo de Conflito, pode mostrar assim? Claro, pode. Esse aqui eu e a Isis, a gente prefere esse. Eu prefiro esse. O outro, que é técnicas, não sei o que lá, né, a gente fala que é gramática, né, que é mais denso, mais pesado. Esse é uma delícia. Linguagem de Paz é maravilhoso porque é mais leve, né, traz uns exemplos. E esse aqui eu não sei falar muito bem, que é a professora Isis que traz. Esse aqui traz coisas bem interessantes, esse livro. Ele traz, inclusive, experiências, até essa questão que a gente estava falando da prevenção, da gestão, enfim, traz uns esquemas bem interessantes. É um livro super, né, bom, assim, que traz uma experiência vivenciada pela autora dentro desse espaço da mediação escolar, que vale a pena também para quem está querendo aí aprender algumas técnicas, algumas coisas. É um livro bem prático também dentro desse cenário. Bom, só antes da gente encerrar aqui, pra quem tá escutando a gente no Spotify, a Gigi é uma girafa de pelúcia que a Dani trouxe com ela, então não é uma pessoa, uma girafa de verdade que veio aqui com a gente. E queria agradecer muito sua presença, Dani, para ensinar a gente, contar suas experiências sobre como a CNV realmente impacta na educação. Agradecer todo mundo que está escutando por acompanhar a gente aqui até o final. Por favor, sigam nossas redes sociais, acompanhem a gente em mais episódios. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até.